Bom dia, oitavo ano. Estou aqui, como vocês podem ver, na minha casa, gravando a aulinha de vocês de língua portuguesa de hoje, quarta-feira, tá? Como a nossa aula hoje só temos uma aula de português, então eu vou tentar não fazer uma aula tão extensa, tá? Mas nós vamos iniciar com a apostila do segundo bimestre. A minha luz aqui não é muito boa, mas pelo menos o som não tem aquele eco lá da escola, tá? Então, olha só, vocês vão pegar a apostila do segundo bimestre, certo? Na unidade 4, tá? Com esta página aqui, para nós darmos início ao segundo bimestre, certo? Bom, nós vamos trabalhar essa unidade com opinião, né? Tanto que a unidade começa com essa pergunta: qual é sua opinião? Então, é muito importante vocês aprenderem a ter a opinião própria de vocês sobre determinado assunto, né? Seja ele o mais simples ou o mais complexo. Desde muito cedo é importante que vocês tenham essa opinião de vocês, né? Que vocês não dependam do que o outro pense para vocês terem a opinião de vocês, né? Então, independente do amigo, independente do primo, da prima, a gente precisa ter a nossa própria opinião, certo? Então, aqui nós temos algumas perguntinhas para a gente refletir rapidamente sobre a sua cidade. A sua cidade tem problemas? Nossa cidade aqui tem problemas? Tem, né? Toda cidade tem problemas, certo? As cidades têm vários problemas, ruas com buracos, iluminação, enfim, né? São inúmeros problemas que a gente enfrenta na cidade. Qual é o pior deles, na sua opinião? Então, pensem aí, imaginem qual seria o pior problema que nós temos hoje na nossa cidade, né? Então, o que você acha, na sua opinião, qual seria o pior problema que a nossa cidade enfrenta hoje? Saúde, educação, ruas esburacadas, falta de remédio nos postos de saúde, falta de médicos, um hospital melhor, enfim, cada um, né, vai ter uma opinião acerca disso. Pense em uma ou mais formas de resolvê-los. Que maneiras você acha que você poderia resolver esse problema, né? Você não, a prefeitura, o prefeito, os vereadores, né? Que maneiras você acha que poderia se resolver esse problema? Que você acha que é o principal, né? O pior dos problemas da cidade. Consegue visualizar, imaginar duas possíveis soluções para esses problemas, para esse problema específico? Então, geralmente existe mais de uma forma de se resolver um problema urbano ou social. Então, às vezes eu penso que uma maneira é a maneira correta de resolver esse problema, você pensa de uma outra forma, o outro colega pensa de outra forma e assim por diante, né? Então, são muitas cabeças pensantes e várias pessoas pensando de formas diferentes para resolver o mesmo problema, né? Como se decide, então, qual é a melhor solução? E aí? Como se decide qual é a melhor solução? É um problema, né? Então, a democracia, ela traz esse questionamento pra gente. O que a maioria decide, né? Então, a gente sempre pensa pela maioria. Como que a gente elege nossos políticos, como que a gente decide, né, por determinadas coisas? Pela maioria, né? Pela votação de que uma maioria optou por tomar aquela decisão, né? Então, democracia é isso. Mas, enfim, nós vamos falar sobre opinião. E aonde que vai entrar o nosso tema, o nosso gênero textual? Na dissertação escolar, certo? Então, a dissertação escolar, de certa forma, ela tem uma estrutura muito similar
ao artigo de opinião, certo? O artigo de opinião, ele fala justamente sobre a opinião do autor. Então, eu estou escrevendo sobre um determinado assunto, eu vou expor a minha opinião sobre aquele assunto. A dissertação escolar, ela basicamente é isso. O que que diferencia um artigo de opinião de uma dissertação escolar? As condições de produção, né? Porque a dissertação escolar, ela se limita ao ambiente de sala de aula, certo? O nome próprio já diz, dissertação escolar. Então, ou a gente faz ela numa escola, ou num exame pré-vestibular, Enem, certo? Então, são maneiras de avaliar o aluno, né? Como ele escreve, como que ele expõe as suas ideias, as suas opiniões acerca de um determinado assunto. Então, essas condições de produção é que diferenciam de um artigo de opinião, que é publicado em uma revista, em um jornal, certo? Então, ele tem um outro caminho, uma outra forma de produção, certo? Então, basicamente, essa é a diferença de um artigo de opinião para uma dissertação escolar, ok? Mas as duas falam sobre argumentação, argumentar sobre o que você pensa e querer que a pessoa que lê essa sua dissertação, esse seu artigo, acreditem naquilo e passem a pensar daquela forma também, né? Então, acompanhe ali na página 3, tá? No painel de leitura. Dissertação escolar. Muitos são os momentos em que precisamos expor por escrito nossa opinião no ambiente escolar. Esse registro se dá de forma especial na dissertação escolar. Leia o texto a seguir, uma dissertação escolar que recebeu nota 1000 no Enem de 2014, cujo tema era publicidade infantil em questão no Brasil. Esse tema, eu me recordo muito bem, ele deu muita polêmica, ele gerou muita polêmica, porque as pessoas confundiram o sentido do tema na realidade, certo? Então vamos ouvir esse tema, essa dissertação. Acompanhem comigo aí. Publicidade infantil, perigoso artifício. Uma criança imitando os sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo de poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, enquanto a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes seus produtos, vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Assim, muitas vezes a criança acaba se alimentando de maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso sim que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução neste caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis. Assim, os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos.
Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sobre a forma de um desenho animado é suficiente sem a participação ativa da família. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Então, essa redação, ela recebeu nota 1000 no Enem de 2014, certo? Muito boa realmente essa redação. Então, virando a página, certo? Nós temos ali a questão 1, tá? Antes de fazermos a questão 1, vamos ler este quadrinho cinza, tá? Que fala sobre a dissertação escolar. Como o próprio nome diz, é um gênero produzido para atender a uma proposta de produção de texto formulada pelo professor em sala de aula. Então, o tema é dado ao estudante e ele desenvolve esse tema. Então, é trabalhado esse tema e a partir desse trabalho, né, desses questionamentos, dessas conversas, o estudante vai realizar a sua, né, vai formar a sua opinião e escrever fazer essa produção. Além disso, costuma aparecer em exames de seleção como o Enem e vestibulares. Esse gênero geralmente escolhe problemas de relevância social e solicita aos alunos que apresentem uma avaliação ou uma solução para o problema em questão. A proposta também determina o número de linhas mínimo e máximo que a dissertação deverá ter. Por exemplo, mínimo de 12 linhas e máximo de 30. E exige que o autor obedeça as regras da norma padrão da língua portuguesa. Então, normalmente uma dissertação escolar, ela tem um mínimo e um máximo de linhas, certo? Isso é regra, ok? Na escola, a dissertação é avaliada pelo próprio professor. Nos exames, isso é feito por uma equipe de avaliadores contratada para tal tarefa. Então, óbvio, Enem, vestibulares, existe uma equipe de professores que vai estar corrigindo as redações dos estudantes, né? Então, questão 1. Na dissertação escolar lida, o tema publicidade infantil em questão no Brasil é pré-estabelecido, mas o título publicidade infantil, perigoso artifício é elaborado pelo autor. Então, vejam só, o tema é dado, certo? Mas o título, o autor, ou seja, o estudante, é que tem que dar o seu título para a redação, tá? Para a dissertação. Explique a relação entre título e conteúdo do texto. Então, qual foi a relação aí que o autor desse texto teve com o título que ele colocou, Publicidade Infantil Perigoso Artifício, com o que ele escreveu? Vamos pensar um pouquinho aí. O título que ele criou, ele faz uma referência à força que a publicidade exerce no comportamento das crianças, né? Ao ver a personagem Peppa, por exemplo, eles passam a querer comprar os produtos daquele personagem e agir da forma que aquele personagem age. Então já teve vários questionamentos sobre esse desenho e isso é uma realidade. As crianças elas sofrem muita influência sobre desenhos, sobre propagandas. A criança vê lá o McLanche Feliz, ela quer comprar, por quê? Porque vem um brinde, né? Vem um brinquedo. Então, ok, é uma forma de estímulo para a criança comer, mas será que aquela comida é saudável para a criança? Será que aquele nuggets, será que aquele hambúrguer é tão saudável? Muitas vezes o pai não faz esse questionamento, porque é mais prático, né? Ele comprar e a criança fica quieta, fica feliz, come, ganha o brinquedinho e se interte e ele passeia no shopping tranquilamente, né? A gente faz isso, ok? Eu já fiz isso. A gente muitas vezes não tem essa noção, certo? Mas isso é uma realidade. Então, realmente, o título, ele dá
realmente essa referência, a força que a publicidade exerce no comportamento das crianças, tá? Então, vocês podem, a partir dessa minha frase, terminar de elaborar aí a questão de vocês, né? Então, essas estratégias que são utilizadas pela publicidade, né, de persuasão para atrair as crianças, certo? Justamente por elas não ter ainda uma opinião formada sobre aquilo. Quer dizer, ela não tá pensando se aquele alimento é ideal para ela ou se aquele comportamento é correto ou não. Ela simplesmente faz pela imitação, né? 2. Releia a dissertação e sugira um outro título para ela. Então, que outro título você daria para essa dissertação? Então, aqui é pessoal, tá? Vocês vão estar pensando que outro título você daria ao invés de publicidade infantil, artifício ou perigoso artifício. Qual outro título vocês dariam a essa dissertação? Pensem aí e respondam, tá? Questão 3. Com base na leitura do texto, podemos dizer que o propósito da dissertação é. Então, qual é o objetivo dessa dissertação? Leiam aí as alternativas e assinalem qual é o real propósito da dissertação, baseados no texto aí, baseados nessa leitura. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Quem marcou letra B acertou. Expor um ponto de vista sobre o tema e, consequentemente, levar o leitor a concordar com as ideias defendidas. Foi o que a prof falou anteriormente. Ao se escrever uma dissertação, a intenção do autor é que o leitor passe a ter a mesma opinião sua. Então, os argumentos que você deverá usar na sua dissertação, eles devem ser muito bons para que o leitor concorde com eles e passe a pensar daquela maneira. Olha, eu não pensava assim, mas vendo por esse lado, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Então, é fazer com que a pessoa mude a sua opinião após ler a sua dissertação. Questão 4. A dissertação escolar, de forma geral, tem uma estrutura padrão. Então, toda dissertação ela precisa ter uma estrutura padrão, seguindo a setinha aí ao lado. Ela precisa de uma introdução, tá? Que geralmente é formada por um parágrafo. Então, o primeiro parágrafo é a introdução da dissertação, tá? Nesse parágrafo, você vai apresentar ao leitor o tema e a tese que você vai defender. Então, o tema, no caso lá, publicidade infantil em questão no Brasil, você vai expor esse tema e você vai expor o que você defende, se você é a favor, se você é contra essa publicidade infantil, certo? Então, isso você vai expor na introdução. No desenvolvimento, você vai dividir esse desenvolvimento em 2 ou 3 parágrafos, tá? Não mais que isso, 2 ou 3 parágrafos. Nesses parágrafos, você vai expor os seus argumentos a favor ou você vai contrapor esses argumentos. Olha, eu penso dessa forma, porém, tem pessoas que pensam de outra forma. Mas você vai expor os seus argumentos a favor daquele pensamento ou contra, certo? No desenvolvimento. E a conclusão geralmente também é constituída por um parágrafo, onde você retoma a sua tese lá do início, quer dizer, você não pode mudar de opinião no meio da sua dissertação, você começar concordando e terminar discordando, ou vice-versa, certo? Reafirmando-a, avaliando-a, ou até mesmo apresentando uma proposta de solução para o problema discutido. Então, dependendo da questão, você pode até propor uma possível solução, certo? E aí você conclui a sua dissertação. Então, essa é uma estrutura básica de toda a dissertação: introdução, desenvolvimento e conclusão, divididas aí nos parágrafos, certo? Então, essa questão 4
Seguindo essa estrutura básica em que devem estar presentes 3 momentos do texto, né? Que a gente acabou de ver esses 3 aí. São eles: introdução, desenvolvimento e conclusão. Considerando a estrutura do texto lido, complete as informações abaixo com os parágrafos correspondentes. Então, em qual parágrafo está a introdução da dissertação que nós lemos? No primeiro parágrafo. Em quais parágrafos estão o desenvolvimento? Segundo e terceiro parágrafos. Em quais parágrafos está a conclusão? Quarto parágrafo. Então, a redação, a dissertação dela está extremamente bem dividida, certo? Primeiro parágrafo, a introdução, segundo e terceiro, desenvolvimento, quarto, a conclusão. Nota 1000 no Enem, porque ela, além de ter todas as partes que uma dissertação precisa ter, ela conseguiu colocar, expor os seus argumentos, defender a sua tese, manter a sua tese até o final, concluir e ainda sugerir possíveis soluções, né? Questão 5. Logo no primeiro parágrafo, a estudante Larissa Freislenben, autora da dissertação, deixa clara sua tese, ou seja, seu ponto de vista sobre o tema publicidade infantil. Qual das frases a seguir representa a tese da autora? A tese, como a setinha indica ali, é o posicionamento defendido pelo autor do texto, ou seja, a opinião do autor, certo? A tese nada mais é que a sua opinião, tá? Então, qual é a frase aí que corresponde à tese da autora? É necessário censurar a publicidade voltada às crianças? É preciso criar propagandas que enaltecem hábitos saudáveis e bons comportamentos? A publicidade exerce poder sobre as crianças? É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de menos golpes publicitários? Veja que essa é uma questão bem complexa de assinalar, porque vocês podem pensar, são todas, né? Mas a principal que representa a tese dela é que é preciso criar propagandas que enalteçam hábitos saudáveis e bons comportamentos. Não é eliminar de vez por todas as propagandas, que isso seria uma utopia, seria impossível, né? Sim, a publicidade exerce um poder sobre as crianças, mas não é o tema central da tese dela. Ela simplesmente constata isso, né? Isso é um fato, não é a tese dela, né? E ela não fala que é necessário censurar a publicidade, e sim que essa publicidade seja enaltecida com hábitos saudáveis, né? Então é a segunda opção, a segunda alternativa, tá? Questão 6. A tese da autora é retomada em outro parágrafo. Identifique